Você está pronto, querido? Então dá para mim o seu maior sorriso aí que eu quero ver. Aí, não, nem tira a máscara. Vamos falar sobre crises da alma. Hoje eu quero falar sobre superação. Hoje eu quero falar sobre vitória sobre o medo. Sobre situações que nos assombram. Deus e Pai querido, a Tua palavra diz que por um homem veio a morte e atingiu todos os seres humanos, mas também por um homem, Teu Filho Jesus, a salvação veio a todos nós. Como nós cantamos essa manhã, então tira o medo, tira de nós o medo, Pai, que faz as nossas pernas tremerem, e nos enche de ousadia, nos enche de esperança e de fé, em nome de Jesus. Ainda que o Teu povo passe por um vale de sombras, um vale de morte, a Tua presença ao nosso lado nos dá toda a esperança. Fica conosco e nos leva até a essa mesa farta, esse lugar de fartura, as águas tranquilas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero falar sobre sombras de morte e lugares assombrados, mas eu quero falar sobre vitória sobre essas crises do medo. Tem muita gente hoje experimentando crises de ansiedade, crises de pânico, síndromes que estão anulando a fé, que estão estirando de nós a esperança. Os salmos, eles são canções ajuntadas primeiro em 5 livros e depois num livro só, que nós chamamos do livro de Salmos, que é esse livro que está no meio da sua Bíblia. E de todos os salmos, existem aqueles mais conhecidos. O Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, e eu não temerei nenhum mal. Existe um segundo salmo, que também alegra o nosso coração, que é o Salmo 23, que diz que nós somos ovelhas, e que temos um pastor todo cuidadoso, que é o nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse texto tem o seu fundo do poço. Apesar da segurança, apesar do salmista cantar: o Senhor é meu pastor, eu não preciso sentir falta de nada, porque Ele vai me suprir. Mas ele é uma parábola, e ele vai descendo até que ele chega num vale assombrado. Você já teve medo de assombração? Você já teve medo de perigos reais, e já teve medo de perigos ilógicos, irracionais? O medo instintivamente faz você recuar, ou faz você fugir, ou faz você atacar. O medo é a maneira como nós nos comportamos diante do ameaça. O medo é que produz esse instinto que nós temos, os seres humanos,
de sobreviver. Se você não tiver medo, você se joga do prédio de 80 andares e morre. É o medo que faz com que você coloque o seu coração dentro de limites. Mas o medo nem sempre existiu. Em Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele passeava no jardim que Ele mesmo plantou, e Ele conversava com o homem no entardecer. Mas o pecado, quando o homem pecou, ele passou a ter medo. Ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu os passos do Senhor no jardim e disse: eu tive medo e me escondi. O que faz você se esconder? O que faz você entrar debaixo das cobertas? O que faz você se apavorar? O que faz você recuar? Muita gente tem medo de Deus. Muita gente não fala com Deus porque acha que Deus não ouve. Muita gente pede para a gente orar porque acha que a voz dele não vai ser chegada no trono de Deus. Muita gente pensa que Deus é um Deus castigador, que é um Deus mau, que é um Deus furioso. Mas na verdade, o nosso Deus é amoroso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, diz isso, que nós temos medo, porque a morte veio para a gente. E todos os medos que nós temos, são incentivados por um só medo, é o medo de morrer. O medo de morrer, faz com que você tenha medo de perder o emprego, faz com que você tenha medo da economia afundar, faz com que você tenha medo de que fique abandonado, é o medo. Só que o amor de Deus, Ele faz lançar fora todo medo. Quando você está perto de Deus, você está andando pelo vale assombrado, um vale da sombra da morte, o teu cajado me protege. Eu estou protegido, ainda que eu seja ameaçado, ainda que eu seja levado a crise. Existem muitas crises que eu quero citar. Existe a chamada crise de ansiedade generalizada. Quando você tem uma crise de ansiedade, o teu cérebro, ele vê uma ameaça, e ele dá uma descarga de um monte de químicas. Ansiedade generalizada é quando uma descarga de noradrenalina entra em você e você simplesmente para. Alguns chamam de pânico. E nesse momento, Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Jesus, ele fala sobre ansiedade em Mateus capítulo 6, como crise que você vai ter na vida. Portanto, eu lhes digo, esse é o verso 25 do capítulo 6. O verso anterior, capítulo 6, 24, ele fala: cuidado, você não pode servir a dois senhores, você não pode amar um e amar o outro. Você vai amar um, vai odiar o outro, você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Olha, não sirva a Deus e não sirva as riquezas. Então cuidado com essas ansiedades. Ele dá exemplo aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vocês têm um Pai. É isso que ele está dizendo. O Pai celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, ele repete, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os não cristãos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Há uma busca infindável que nos leva ao medo. Existe o estresse da ocupação, existe o medo do futuro. Pastor, e se eu não trabalhar, e se eu não fizer alguma coisa? Há uma leve desconfiança de que Deus não vai fazer. Deus, Ele tem uma vocação para mim e para você. E se você começa a se encher de incredulidade, a incredulidade te leva à fé no medo. Você tem mais fé no medo do que fé em Deus. Você começa a reparar para as pessoas, ou reparar nas pessoas, e você começa a ver as quedas. Você fala, eu olho para um lado e 1000 caíram, eu olho para o outro lado e 10.000 caíram, e você fala, eu vou ser o próximo. O medo faz com que haja na mente da gente um curto-circuito, e você para de se lembrar quem é Deus, você para de se lembrar que você é filho de Deus, você para de se lembrar que Deus é teu Pai, porque você viveu tanto tempo distante desse Deus, você viveu tanto tempo distante da boa notícia, que Deus te ama, você se acostumou tanto a se virar sozinho, você se acostumou tanto a buscar para você aquilo que você precisa, e se defender das suas ameaças, que o seu coração hoje, a cada ameaça, enfrenta o medo, a cada crise enfrenta o medo. Então, Jesus diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Deus, Ele é um Deus que é Pai, Ele está preocupado e sabe do que você precisa. Então é hora de desarmar, porque existem crises que vão nos atingir, são as chamadas crises situacionais. Em Jó capítulo 1, verso 13, esse homem experimenta mensagens. Ontem eu recebi uma mensagem da morte de uma irmã da igreja, de uma irmã, amiga de uma irmã da igreja, para eu corrigir. São situações que você não quer experimentar. Diz assim, Jó 1,13, certo dia, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e levaram embora. Você perdeu. Chegou outro mensageiro e disse, fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Chegou ainda o quarto zap, está vindo uma mensagem atrás da outra. Chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou e eles morreram. São situações de perda, são situações inesperadas. A crise vem quando você não espera. Nem eu, e nem você, e nem ninguém está pronto para receber uma notícia de que está com uma enfermidade grave. Nem eu e nem você estamos prontos para receber a notícia de que algo destruiu o nosso chão, arrancou de nós a nossa segurança. Jó, um homem que andava perfeito diante do Senhor, perde tudo que possui, perde todos os seus investimentos, perde os seus filhos. De todas as perdas que nós experimentamos, a perda sem dúvida mais dolorosa é a perda de gente que a gente ama.
E durante crises de situações, o cajado de Deus nos protege. A gente vai experimentar crise no desenvolvimento da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Então disse Deus para Abraão: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Olha para mim aqui, querido. Obedecer a Deus não é fácil, não. Obedecer a Deus não é molezinha. Todos nós temos dentro do nosso coração um Isaque. Todos nós temos ídolos dentro do coração que a gente fala assim: não, Deus, aqui você pediu demais. Deus, Ele manda Elias para a casa de uma viúva, e Elias fala o seguinte: traz um pouco d'água e um bolo para mim. A viúva diz: eu não tenho. O que eu tenho aqui é um pouco de farinha e azeite. Eu vou fazer um bolinho, vou repartir com meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E ele diz: não, primeiro você traz para mim. Essas crises no desenvolvimento acontecem quando você tem um chamado de Deus. Você é psicólogo, você é médico, você é professor, você é empresário, e Deus diz: ó, larga tudo, queima isso no altar, entrega para mim. Gente, nós somos crentes por causa de Abraão. Aqui Deus vai dizer para Abraão: porque você não me poupou, ou não poupou o seu único filho, eu vou fazer você pai de nações. Porque se Abraão permanecesse com um filho, ele seria pai de um filho. Mas agora Abraão é pai de multidões. Você conhece a história? Ele levanta o cutelo para matar, e Deus diz: não faça isso, mas porque você provou que você vai me obedecer. Sabe por que que o azeite e a farinha da panela, da botija, da viúva multiplicou? Porque ela confiou em Deus, e Deus vai te testar. Deus vai provar se o que você tem aí dentro é amor e a fidelidade a Ele ou não. Um amor que não é testado, um amor que não é provado, um amor que não passa pela experiência da tentação, não é um amor verdadeiro. Todos nós um dia vamos ser chamados da onde a gente está para servir a um propósito do Senhor. Olha para mim, a igreja não precisa de você, querido, é você que precisa da igreja. Tem muita gente que acha: eu briguei, eu me decepcionei, eu não vou mais na igreja. Querido, olha, viver com Deus, a gente passa por crise. Agora, viver em crise sem Deus, aí eu vou te falar, é uma tragédia. As crises vão acontecer, sejam em situações, ou seja no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. E é isso que faz a gente ficar perto. Existem crises que acontecem quando nós estamos descontentes. Jonas 4:3: peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele achava, Jonas, o profeta, que era dono de Deus, ou era dono dos propósitos de Deus. É gente que acha assim: aqui na minha igreja vai ter um vento do Espírito de Deus. Não, aqui naquela não vai ter, não. Deus aqui vai salvar um monte, e ali Ele não vai salvar ninguém. Como se Deus estivesse empacotado, como se Deus estivesse aprisionado, e como se a palavra de João 13, que diz que o vento sopra onde quer, aonde Ele quer. O Espírito de Deus pode soprar aonde Ele quer. Mas Jonas fica descontente. Por quê? Porque a salvação chega para um povo que ele não queria que fosse salvo. É gente que diz para Deus: não, Deus, aqui você vai fazer milagre, mas ali você não pode fazer, porque aquele povo ali é ímpio, ele te desprezou. Porque era isso que Jonas estava, e ele fica triste. O descontentamento dele é por fazer algo que Deus mandou fazer,
para salvar um povo que ele não queria que fosse salvo. É quando você não quer que o teu vizinho fique mais rico do que você, porque ele é ateu. É quando você não quer que os negócios, a família daquele que não é crente, que não é batista, que não é assembleano e que não vive dentro do seu universo cristão, seja mais abençoado do que você. É gente que acha que é dono de Deus. São crises de descontentamento. O filho pródigo tinha um irmão, em Lucas 15. O filho pródigo tem um irmão descontente, emburrado. Quando ele chega em casa do trabalho e ele viu que o pai matou o bezerro cevado e está dando uma festa para aquele miserável que gastou o dinheiro todo da família, ele fica triste. E Lucas 15 fala justamente de alegria. Ele vai repetir 3 vezes, porque há mais alegria no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É gente que não se alegra com o mover de Deus. É gente que fica triste porque abre mais uma igreja perto dele. Querido, eu quero é todo mundo no céu. Deus diz que Ele não se alegra com a morte do que morre, mas Ele quer que antes se arrependa e viva. Quem dera o mundo inteiro abrisse seu coração para Jesus. Existem crises de descontentamento, existem crises da solidão. 1 Reis 19:4, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você sabe quem está falando isso aqui? O maior profeta do Antigo Testamento, Elias. Quando a Bíblia fala sobre Elias no Novo Testamento, fala sobre João Batista, ele fala assim, ó, ele vai vir no poder de Elias. Um homem que foi capaz de jogar sobre a sua geração a porção dobrada do espírito do poder de milagre que havia sobre ele, ele derrama sobre Eliseu. Elias é extraordinário. Mas sabe o que acontece com ele? Ele anda sozinho. Olha para mim, querido, não ande sozinho. Quando nós convidamos vocês para participar de uma célula, para participar do encontro da Bíblia, como aconteceu no sábado, para participar do Entre Elas, com as mulheres aqui da pastora Fabíola, para participar do quarta-feira, uma oração de fé, e um tempo aleluiado para você viver, para você compartilhar a tua vida. Você precisa da igreja, querido. É você que precisa de gente, senão você fica que nem Elias. Já basta! Eu não quero mais viver, eu não aguento mais andar sozinho. Mas tem gente que foi ferida durante a vida, que desconfia de todo mundo e não dá oportunidade para mais ninguém. Às vezes ele desconfia dele mesmo. Eu já machuquei, eu já feri, eu já traí, eu não confio nem em mim mesmo. Ele se isola. Elias, com todo esse poder, Elias, com toda essa unção, ele pede para morrer, ele pede para si a morte, e ele fala: a minha geração não é melhor que a geração dos meus pais. Deus, o Senhor falhou. Deus, olha, o Senhor escolheu a pessoa errada, me mata. Crise de solidão. Eu não ando sozinho. Eu tenho pastor, eu busco pessoas para me ajudar. Eu quero andar junto com as pessoas que creem comigo, que me animam a crer, que me animam e me desafiam. Eu gosto disso. Mas quando nós estamos sozinhos, internados, num quarto de hospital, sem a gente poder sair, sem ver ninguém, e a pandemia fez isso, isolou a gente. Essas crises de solidão trazem medo e desejo de desistir. Existem crises chamadas de crises da rotina, da vida. Eu sozinho não posso levar todo esse povo. Números 11, Moisés é o cara, porque muito pesado é para mim,
E se faz assim comigo, mata-me, peço-te. Se tenho agachado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus, não me deixa ver minha destruição. Deus, me mata. É insuportável carregar esse povo. É quando a igreja cresce, é quando o trabalho cresce, e aí ele não consegue dividir responsabilidades, ele não consegue repartir o rebanho, ele não consegue delegar funções, ele não consegue fazer uma gestão adequada nem do seu tempo. É lógico que ele vai morrer. Ele trabalha de manhã até de noite, de manhã até de noite, de manhã até de noite, de manhã até de noite. E aí o que acontece? Quando ele faz sem parar, ele chega a algo chamado exaustão. A rotina deixa a gente exausto, porque você acorda às 6:30 da manhã, e você faz o teu devocional, e você prepara o café, e você pega as crianças, e arruma as crianças, e você leva para a mesa, e aí derrama o leite todo dia, aquela mãozinha derruba aquela caneca de café com leite, que você vai ter que limpar, que você vai ter que colocar na máquina de lavar, que você vai ter que secar, que você vai ter que passar, e quando você volta o almoço tem que estar pronto, quando você não leva o almoço para o teu trabalho, então você já tinha preparado o almoço antes ou ontem, rotina, e você sabe que se sair 10 minutos mais cedo, e for passar pelo centro da cidade, você em vez de dirigir por 10 minutos, você vai dirigir por mais meia hora, por mais 40 minutos, crise da rotina, e aquilo acontece todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ele fala, não aguento mais. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Esposa que vem para o gabinete e fala, pastor, eu não aguento mais. Mas o que aconteceu? Porque você está zangada? Não, porque o meu marido, todo dia, ele chega, toma banho, aí sai com o pé molhado, larga a toalha molhada em cima da cama, deixa aquela cueca nojenta, manchada de xixi atrás da porta, e joga a meia para um lado, e eu tenho mais aqui, tem um cesto, pega a roupa, coloca no cesto, amanhã a moça vem e lava, amanhã eu venho e lavo. Pastor, mas não é só um dia, são 20 anos, pastor, eu não quero mais falar, eu não tenho mais paciência para falar, eu prefiro morrer, eu quero é sumir. Quem já passou por isso? Quem já passou por um trabalho que todo dia aquele chefe que é antissocial, que é psicótico, que é sociopata, que é desesperado, que é um miserável sem Deus, ele implica com você. Você tem isso, gente? Chama-se crise da rotina. Abraão parou por isso, e é por isso que Jesus fala, olha, observa a tua autoestima, observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Ele fala de valor, vocês não têm muito mais valor do que elas. Quanto você vale? Jesus uma vez faz uma comparação, não se vendem 2 pardais por 1 centavo, e não valeis vós muito mais do que pardais? Olha, não há nenhum pardal que caia da árvore morto, sem que Deus autorize. Não valeis vós muito mais do que pardais? Então a gente tem que olhar para a gente e saber quem a gente é. E se você tem uma dúvida de que você é filho de Deus, pastor, eu não entendo isso. Se você vive órfão,
separado, distanciado de Deus, quando você passa pelo vale assombrado, quando você passa por um lugar escuro, por um momento onde as sombras te tomam, você não consegue perceber que Deus está do teu lado, que a vara e o cajado de Deus não são para dar na tua cabeça, nem dar no teu lombo, como alguns pastores pregam, é para te proteger, é para afastar as feras, é para você saber que ainda que você passe por um tempo de escuridão, no tempo da escuridão, Deus cuida de você. Há mais de 20 anos, uns 25 anos, eu li um livro de um homem chamado Rommel, chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Nos momentos mais escuros, mais sombrios, mais difíceis, Deus está lá. A minha vara e o meu cajado te protegem. Então, eu vou dar aqui alguns passos. Priorize aquilo que é prioritário, apenas o que é prioritário. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Primeira coisa, o prioritário é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se você buscar o reino de Deus, o reino de Deus vai te recompensar. Deixe Deus ser Deus e viva um dia de cada vez. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Quantas vezes você pensou assim: amanhã eu estou frito, amanhã eu vou ser despedido, amanhã minha casa vai cair. Quantas vezes você passou por preocupações inúteis, e quando virou o dia, e quando o sol se pôs, o problema já estava resolvido? Quantas vezes aconteceu? Isso acontece só comigo, gente? Isso acontece só com Davi? Essas agonias e o medo do futuro acontece com todos nós. Então Jesus diz: se acalme, deixe e viva um dia de cada vez. Deixa para resolver os problemas de hoje, porque amanhã o problema vai vir com a sua solução. Querido, permita que Deus seja Deus, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Deixa Deus provar para você que Ele é Deus. Não se intrometa naquilo que Deus vai fazer, porque tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que só Deus vai fazer. Tem coisas que eu posso semear, mas o crescimento só Deus pode dar. Eu não posso ir lá ficar gritando para a semente, animando a semente. Eu planto, eu rego, a chuva rega, mas se vai crescer ou não vai crescer, não é comigo. Eclesiastes capítulo 11, a palavra de Deus diz: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o receberá de volta. Pega aquilo que você tem, reparta em 7, 8, trabalhe de manhã, mas não deixa a tua mão ficar preguiçosa à tarde. Semeie de manhã e à tarde, porque você não sabe qual semente vai crescer. Então, existe um Deus que é Deus. Existem coisas que a gente pode fazer, mas outras só Deus vai poder fazer. Então, querido, convide Deus para ser Deus na sua vida, porque Deus às vezes diz sim, e Deus às vezes diz não. Deus também diz não para a gente. E quando Deus diz não, Ele está dizendo não para não nos ferir. Deus, Ele toca na gente. Mas pastor, por que isso aconteceu? Ou porque Deus está te provando, ou porque Deus está te ensinando, ou porque Deus tem algo melhor para te dar do que isso aí. E essa crise de decepção leva a gente a ter medo. É por isso que Ele diz: não tenha medo das ameaças da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui é Paulo escrevendo aos Filipenses, mas preso numa cadeia em Éfeso. Paulo
vai dizer aqui: alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Só que ele não está, gente, num resort de luxo, lá no Caribe, nem no Nordeste. Ele está dentro da prisão. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. É isso que Lucas 11 fala. Quando você orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. E quando você orar, perdoa os pecados dos outros, perdoe as dívidas dos outros, como você perdoa, como você quer ser perdoado. Porque se você não perdoar de coração, você não vai ser perdoado. E quando orais, ore sabendo que Deus vai te dar, ore crendo que Deus vai te dar, porque Ele vai te dar. Não tenha medo das ameaças da vida, não tenha medo das circunstâncias que estão fora do seu controle. Está fora do seu controle. Pastor, o que eu fiz para isso acontecer? Nada. Isso só foge do controle. Nós cantamos aqui: então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba meu lugar. Não tenha medo não fique mandando pessoas falar com Deus por você. Não tenha medo das tempestades. Pastor, a tempestade está fora de controle, mas Deus mantém um controle sobre tempestades. Ele disse, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus 8, 26. Se você está passando por uma tribulação, gente, é tanta notícia triste. O que vende no jornal? Desgraça. Por que o jornal não conta nada de bom? Mateus 24, porque onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Por que você vê um engarrafamento de repente? Porque você viu uma desgraça, um carro bateu no outro, aí todo mundo passa para dar uma olhadinha. Morreu? Tem um cadáver? O rabecão, aqui chama rabecão também, aquele carro que vem buscar o corpo do morto. As pessoas querem ver sangue, as pessoas querem ver desgraça, e aí você se compromete em ficar assistindo um monte de notícia triste, e você não consegue se comprometer em conhecer a esperança que Deus te deu. Não tenha medo das circunstâncias. O Senhor, Ele passa comigo: eis que estarei convosco todos os dias até o final do século. Não tenha medo dos seus inimigos maiores. Querido, cada pessoa é maior do que você, cada situação é maior do que você, não é maior do que o seu Deus. Pastor, mas o governo, pastor, mas o governador, pastor, mas o prefeito, pastor, mas a autoridade, pastor, mas o chefe, olhe para mim, são todos como peões na mão do Senhor. Pastor, mas o juiz, sabe o que a Bíblia diz sobre o juiz? Assim como um rio muda de direção, assim é o coração do juiz na mão do Senhor. O Senhor o inclina para onde Ele quer. Foi Deus que moveu o coração de Ciro para liberar Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, não é que ele era o copeiro do rei, como alguém. Aliás, deixa eu beber água na minha caneca dos 40 anos, que eu acabei de ganhar, que ficou linda, muito obrigado, linda. O copeiro não era alguém que era um bandejeiro, um garçom, era alguém de extrema confiança no Império Persa, porque os reis eram envenenados, dava comida, bebida. Então, o rei Artaxerxes, ele tinha um homem de confiança que provava tudo antes, que ia à mesa, que ia à boca do rei. E o rei acha graça de perder o seu escudeiro fiel, de perder aquela pessoa que coloca a própria vida em favor da vida dele, para que ele vá construir um país eco destruído, que naquela época não tinha valor nenhum. A Bíblia chama de local de chacais, terra abandonada.
onde nem as serpentes queriam viver, que era Jerusalém destruída pela Babilônia. Não tenha medo dos inimigos maiores. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Gente, de verdade, Deus está contigo. De verdade, gente. Não vos deixarei órfãos. Para onde quer que você vá, eis que estarei convosco todos os dias. Até quando, gente? Até o fim. Não tenha medo de obedecer, não tenha medo dos vales assombrados, não tenha medo de trilhar um caminho que Deus mandou você trilhar. Qual é o fundamento dos medos e das crises? O primeiro deles é essa preocupação que leva ao estresse emocional. Por que nós preocupamos ou nos preocupamos? Porque nós temos necessidades que são legítimas. Afinal, pastor, eu preciso. Afinal, pastor, eu necessito. Não ande preocupado com coisa alguma. Filipenses 4:6. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada sentirei falta. Por que, pastor, que eu tenho medo e preocupação? Por causa do excesso de ocupação. É porque eu trabalho demais. É porque eu me esforço demais. Afinal, pastor, eu tenho que fazer minha parte. Afinal, pastor, se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não levantar, esse mundo vai desabar. São pessoas que vivem numa codependência. O codependente é viciado junto com o viciado. O codependente é doente junto com o doente. O codependente adoece a alma junto com o louco. E aí, pastor, se ninguém faz, se ninguém levanta, aí a casa cai. Então, você não descansa. É por isso que o salmista diz: Ele me leva até as águas tranquilas e me faz repousar. Eu gosto do Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados no sono. Gente, é bom dormir? Sim ou não? É interessante que quando eu cheguei aqui na igreja, eu não gostava de dormir. Sabia disso? Não gostava não. Gente, pensa hoje qual é o esporte que eu mais gosto de praticar. É dormir. Gente, dormir é bom demais. Dormir refrigera a alma. Dormir descansa a musculatura, o coração. Dormir. Porque Deus, Ele traz respostas. Deus, Ele traz soluções durante o sono. A ansiedade, o excesso de ocupação, o excesso de preocupação faz com que a gente não experimente na jornada da vida aquilo que é bom. Não olhe para as flores, não consiga ver o que é bonito durante a nossa vida. Tem gente que está tão ansioso para ir para o céu que escolhe morrer antes. E Deus diz: não, viva a vida inteira. Experimente os sabores, experimente as fragrâncias, experimente o que é bom da vida. O excesso de ocupação, ele vem por alguns fatores. A identidade que é derivada da sua atividade. Fulano trabalha sem parar, estou vendo. Aí depois morre com 55 anos do infarto. Você acha que não morre? Morre. Fulano, olha, teve um ataque, o melhor da repartição. Eu não estou falando para você aqui ser desonesto com o teu chefe. Eu não estou dizendo aqui para você ser um preguiçoso, porque também isso é pecado e leva à miséria. Eu estou falando para você entender que existe tempo para tudo debaixo do sol, e até tempo para você descansar. E você não pode ser identificado por aquele que apenas gasta a sua vida, entrega a sua vida para que os outros enriqueçam.
O problema do excesso de trabalho está no apetite insaciável. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e eu quero mais. O nome disso não é ambição, o nome disso é ganância. É quando você tem muito mais do que você precisa e você não consegue repartir, porque tudo nunca é o bastante. É gente que troca de cortina 2 vezes por ano. É gente que tem mais roupa do que pode usar em um mês. É gente que tem 3, 4 carros dentro da garagem e nunca vai usar, mas não consegue dividir o carro com o menino de 18 anos, que é seu filho, porque ele alisa mais o carro do que alisa a sua própria esposa. Tem gente que ama coisas. Por quê? Porque eu quero ter mais e mais e mais. É gente que tem prioridades erradas. É gente que não consegue passear com a família, mas se o chefe liga no domingo, ele larga o culto, ele larga a família e vai cuidar das coisas do chefe, vai cuidar das coisas dos outros, mas não dá importância para a sua família. Outro dia eu falei com um rapaz: você não ama a tua mulher não? Ele: ama, pastor. Eu falei: não, não ama não. Amo. Você não ama a tua esposa, porque você faz tudo para todo mundo, mas você consegue se atrasar em todos os compromissos que você tem com ela. Você é legal para todo mundo, mas para tua esposa você é péssimo. Você dá tudo para todo mundo, mas para a sua casa, para a mulher que divide a sua cama e a mesa com você e o pão sobre a mesa, você deixa ela por último. Pastor, mas é que eu tive que levar um irmão. Eu também faço isso, mas tudo tem prioridade. Agora a minha prioridade hoje é o Senhor. Mas a mamãe, mas o titio chegou de viagem, eles vão esperar em casa. Fiquem em casa, eu tenho um compromisso com meu Deus, e eu não vou furar o compromisso com meu Deus. É quando nós desconfiamos da fidelidade de Deus. Quando a gente acha, sem uma suspeita, acho que Deus não vai dar, então eu preciso me ocupar. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. E por último, o que é que faz com que o vale da sombra me assombre? O medo daquilo que eu vou encontrar lá na frente. O medo do futuro traz ansiedade. Tiago 4,14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Gente, sabe quando Jesus vai voltar? Não sei. Não sei. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando serão essas coisas? Quais os sinais da tua vinda? Jesus diz: olha, os sinais eu vou te dar, mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai. E eu fiz uma conta matemática, busquei uma revelação bíblica e marquei que vai ser em 1944, em 2012. Lembra do filme em 2012? Porque acharam uma pedra interpretativa. Querido, presta atenção. Vai ser como um ladrão na noite. Vai ser na hora que você não está esperando. Vai ser no momento que o povo não está esperando. Você vai ser pego de surpresa quando você viu o sinal do Filho do Homem no céu. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Pastor, eu estou preocupado aqui com o meu cheque especial, com a minha conta. Eu não sei se amanhã o Senhor vai me arrebatar. Eu não sei se amanhã, porque o amanhã pertence a quem, gente? O amanhã pertence ao Senhor. Agora eu sei de uma coisa. O salmista diz: certamente, confiavelmente, é algo irrevogável, a bondade e a misericórdia, a bondade e a fidelidade do Senhor me perseguirão por todos os dias da minha vida. Você é perseguido por 2 pessoas. Você é perseguido pela bondade, está atrás de você. Você é perseguido pela fidelidade, pela misericórdia do Senhor. Os 2 estão atrás de você. Bondade é caráter de Deus. Deus nos trata segundo o seu caráter.
Deus é bom. Você não vai fazer Deus ficar mais bom. Isso é paganismo. Isso é feitiçaria. Tentar fazer Deus ficar bom. Não, Deus é bom. É isso que nos diferencia dos pagãos. É isso que nos diferencia daqueles que buscam uma religião. Eles tentam aplacar a ira de um Deus que na verdade é bom. Olhe para mim. Deus é bom. Então a bondade de Deus me persegue. E é por isso que Deus me trata e te trata segundo o seu caráter. Eu não preciso ter medo. Agora tem uma segunda pessoa que me persegue e que te persegue. A bondade e a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É Deus me tratar, apesar do meu caráter ruim, apesar das suas falhas, apesar dos seus tropeços. Deus não é um Deus que quer te destruir. Deus é um Deus que quer te restaurar, que quer te recompensar, que quer te amar. Por isso que eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. Então Deus me tira o medo, joga fora essa ansiedade, joga fora esse excesso de preocupação. O medo é natural a mim e a você. O medo faz com que a gente não faça bobagem. Que bom que a gente tem medo. Mas o medo, gente, ele não pode virar um pânico. O medo não pode virar uma raiz de ansiedade que vai te destruir. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E nós vamos adorar a Deus. Hoje à noite eu vou continuar ministrando dentro dessa mesma área. Só que eu quero aprofundar nisso, eu quero convidar você para que esteja conosco. Na próxima quarta-feira, eu vou pregar sobre Halloween. É uma festa chamada de Dia das Bruxas. Eu queria muito que você estivesse aqui, para que você aprenda o que há por trás de algumas brincadeiras, que são chamadas de brincadeira e não tem nada de brincadeira, e como isso tem aprisionado crianças e jovens, e toda uma geração. Feche teus olhos. Querido, se você tem medo, o medo não é sinal de fraqueza, o medo é sinal de ameaça. Se você tem medo do amanhã, se você tem medo de uma rotina que te leva à crise, se você tem medo de inimigos maiores, inimigos que você não pode vencer, se você tem medo de que as surpresas, pastor, eu já fui tão atingido a vida inteira, mas hoje eu quero lançar fora todo medo. Se você quer isso, levante sua mão. Eu tenho medo. Deus abençoe todos vocês. Eu quero orar por vocês que têm medo. Homens de Deus tiveram medo, tentaram desistir. Elias, Moisés, Jonas, Jesus. Ele se dobra no jardim do Getsemane e ele diz: a minha alma está triste até a morte. O medo faz parte dessa natureza que nós vivemos. E se você quer colocar teus medos e as tuas ansiedades diante de Deus, baixa tua cabeça agora, coloca a mão no seu coração. Deus e Pai, o teu amor nos constrange, e o teu amor, ele lança fora todo medo. Deus, eu quero pedir que o Senhor nos encoraje. Eu quero pedir que o Senhor acalme, aquete a nossa alma. Deus, nos leva como ovelhas ao seu lado. Guia-nos por pastos verdes e nos leva à tranquilidade das águas calmas. Mas se mesmo assim, Senhor, o Senhor nos levar pelo vale assombrado, ainda assim tivermos que passarmos pelo vale da morte, Senhor Deus, faz-nos sentir o teu poder, a tua vara, o teu cajado nos protegem das ameaças, das bocas que rosnam contra nós, dos gritos ameaçadores, das notícias tristes, do medo de não ver o futuro.
Pai, nós queremos saber de verdade e te conhecer, Pai, através dessas experiências, para que a gente encontre uma mesa farta, onde o nosso cálice se transborda. Agora, Deus, que haja essa percepção clara de que o Senhor nos trata segundo o caráter da bondade, e que o Senhor não nos trata segundo o nosso caráter, mas segundo a tua fidelidade, a tua misericórdia. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos persigam por todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, que a gente possa voltar para a tua casa para te adorar e vivamos diante do Senhor em nome de Jesus. Aqueles que estão entregando sua vida a Cristo, que os nomes deles sejam escritos no livro do Cordeiro, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Vamos cantar.